find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, meu nome é Emanuel. E o meu nome é Miguel e hoje vamos falar sobre nada mais nada menos do que os buracos negros. Acho que toda a gente aqui nesta sala, e digo toda a gente porque hoje temos muitos convidados na plateia. Convidados, mais ou menos. Pois é. Fizeram-se convidados. Eu agora estou a olhar para ali, vai ser bué da fixe quando nós tivermos tipo isto tudo cheio, com pessoas a ver-nos. Exato, quando? Já está a zero de meditar. Mas pronto, hoje vamos falar sobre buracos negros. Isto é mais contigo, mas eu tenho sempre perguntas a fazer, né? Eu arranjo sempre alguma pergunta para fazer e vocês aí se tiverem também alguma questão, sintam-se à vontade. Sim. Notem que eu não sou nenhum especialista em buracos negros, eu sei o mínimo e também vou falar o mínimo que sei com toda a certeza, né? Mas pronto, isto tudo para dizer que se houver uma pergunta super específica e eu não souber responder, pronto, por favor não me julguem. Portanto, já sabem lá em casa, perguntas difíceis para o Miguel para pôr mesmo on the spot. Yeah. Já que vens para aqui falar com toda a tua legitimidade. Mas queres introduzir de que forma? Que ideia é que tu tens de um buraco negro? O que é que para ti é um buraco negro? É uma entidade física perante a qual nada consegue escapar. Exatamente. Nem mesmo a luz. Nem mesmo a luz, exatamente. Yeah. Daí ser negro. A definição mais comum de um buraco negro é precisamente essa. É um objeto astrofísico supermassivo, portanto, muito compacto, extremamente denso, sobre o qual nem mesmo a própria luz consegue escapar. E não consegue escapar porquê? Não consegue escapar porque existe, não querendo entrar já em termos muito técnicos, mas não consegue escapar porque a gravidade é tão forte quanto tal. Desculpa, deixa-me só... Tu agora disseste uma coisa que fez-me lembrar o sticker que ele fez. E por acaso não querendo entrar... Exato. É uma frase bem icónica tua, tipo, não querendo entrar em detalhes. Sim. Mas a razão é simplesmente essa, é porque a força gravitacional que os buracos negros exercem à superfície e no interior faz com que as partículas, mesmo aquelas que não tenham massa, como é o caso dos fotões, as partículas de luz, não tenham capacidade para sair de lá. A parte interessante é essa. Ok. Mas diz. Não, isto se calhar era uma pergunta mais para a frente. Tu, se calhar Ok. Então se calhar vou contextualizar-vos um bocadinho. Porque, e isto surgiu na minha pesquisa de ontem, eu não sabia isto antes, não se chamava buracos negros na altura, mas aparentemente estavam a ser teorizados objetos tais que nós hoje os reconheceríamos como sendo buracos negros. E isto foi postulado ou teorizado no século XIX por dois astrofísicos franceses. Ou seja, mesmo dentro do quadro da teoria de Newton, da teoria da gravitação universal de Newton, portanto estamos a falar das leis da física ditas clássicas, já de alguns séculos atrás, eles estavam a tentar perceber que condições é que tinha que haver para que houvesse um objeto tão denso que nem a luz pudesse escapar dele, devido à atração gravitacional. É uma questão relativamente interessante. Ou seja, porque e que eu nem sequer tinha ideia de... O que estás a dizer no fundo é que já se... as pessoas criaram o conceito de buraco negro antes de observarem buracos negros na realidade? Eu diria, sim, isso definitivamente. Agora, se nós podemos chamar aquele objeto teórico que aqueles dois astrofísicos estavam a formular... acho que sim, acho que podemos de forma... Era como se agora aparecesse aqui um unicórnio. Sim. Tipo, nós imaginámos agora apareceu aqui. Sim, exato. Okay, é como se fosse. É só por dizer que... E daí eu estar assim tão reticente em responder a essa pergunta, é só por dizer que quando eles estavam a colocar essa hipótese, ainda que meramente teórica, estavam a utilizar como teoria subjacente a este pensamento a teoria de Newton e não a relatividade geral propriamente dita. Okay. Porque é a teoria da relatividade geral de Einstein que nos dá os buracos negros, que prevê a existência de buracos negros. A teoria de Newton por si só não previa isso. Daí eu estar a ter dificuldade. Okay. Mas, muito resumidamente,
Na altura, com a teoria de Newton, eles já estavam a teorizar aquilo que hoje, de forma relativamente imprecisa, chamaríamos de buraco negro. A cena interessante é essa. Outra cena interessante é a primeira solução de buraco negro, porque, pronto, vocês sabem que existe a teoria da relatividade geral de Einstein, é uma teoria que tem umas equações extremamente difíceis. Vou colocar aqui um jargão técnico que é: as equações de Einstein são altamente não lineares. Significa, no fundo, que são muito difíceis de se resolverem à mão, analiticamente, e mesmo numericamente com computadores, também se torna um desafio. É preciso muita capacidade computacional, às vezes. E, portanto, relatividade geral, publicada em 1915, na sua versão final, no mesmo ano, surge a primeira solução de buraco negro, mas que na altura não era interpretado como buraco negro. Quando tu dizes solução, tu estás a falar sobre soluções matemáticas, não é? Estou a falar sobre soluções matemáticas. A título de exemplo, quando nós resolvemos as equações de Einstein, ou uma forma possível de resolver as equações de Einstein, porque há várias, na verdade, é que tu podes descobrir métricas específicas. O que é uma métrica? Uma métrica, no fundo, muito resumidamente, é um objeto matemático que nos mede distâncias. Portanto, é uma generalização do teorema de Pitágoras. É mesmo só isso. Uma métrica que é uma solução, ou pode ser uma solução específica. Uma métrica específica pode ser uma solução específica da relatividade geral de Einstein. É nada mais, nada menos do que uma generalização do teorema de Pitágoras. Ok? Pronto. Posto isto, no mesmo ano, há um senhor, que é o Karl Schwarzschild. Eu não sei se estou a pronunciar corretamente o nome, porque ele era alemão, que descobre a primeira solução, lá está, que é a métrica de Schwarzschild. E a parte engraçada é que, se vocês se bem recordarem, em 1915 nós estávamos no meio da Primeira Guerra Mundial. O gajo sacou e descobriu a métrica que eventualmente lhe foi atribuída nas trincheiras. Nas trincheiras. Yeah. E eu aqui a dizer que tenho dificuldade em sentar-me à secretária para escrever a minha tese. Exato. E ele tipo as balas a virem. Não, mas pá, completamente. Foi uma descoberta incrível, para além das condições a que ele estava sujeito, não é? Mas, como é que essas duas coisas se relacionam? As duas coisas se relacionam da seguinte forma. Durante imenso tempo, aliás, depois de ele ter descoberto esta solução das equações de Einstein, ele próprio enviou uma carta ao Einstein para saber qual é que era a sua opinião, principalmente qual é que seria a interpretação física, porque a matemática por si só não nos diz nada. Pois, porque ele descobriu... Matematicamente, ou seja, um buraco negro também é uma entidade matemática, certo? Exato. Quer dizer, já lá vamos. Teoricamente portanto, aquela solução é puramente matemática. Teoricamente é puramente matemática, mas já lá vamos à parte observacional. Portanto, onde é que eu ia? Ele enviou uma letter ao Einstein, eles falaram um bocadinho, não sei o quê. O Einstein ficou claramente surpreendido com a forma como ele tinha resolvido aquilo. E um ano depois morre com uma doença cutânea. Ele nem sequer morreu propriamente na guerra, ele morreu com uma doença cutânea. Ele tinha um problema qualquer, já não me lembro qual era. Mas veio da guerra ou foi só tipo? Eu não tenho a certeza. Não tenho a certeza se ganhou na guerra ou não, se já era uma doença que ele tinha. Provavelmente era uma doença que ele já tinha, porque tanto quanto se era uma doença autoimune, então se calhar já vinha da guerra, não sei. Mas deu o contributo, certo? Mas deu o seu contributo, exatamente. Portanto, resolveu as equações de Einstein no vácuo, portanto, na ausência de matéria, e daí a palavra buraco negro, porque os buracos negros são entidades que, embora extremamente massivos, não correspondem a nenhum tipo de matéria. É literalmente como se o vácuo, aquilo que não existe nada, certo? Gerasse aquela forma, aquela geometria. O que é extremamente estranho. Pois, porque num buraco negro não há... Considera-se mesmo que não há matéria? Não há matéria. Se tu fores resolver as equações de Einstein, e podes resolvê-las e encontrares, lá está, as soluções de Schwarzschild, essas soluções correspondem a uma geometria que não é gerada à custa de matéria nenhuma. Mas tem gravitational pull. Exatamente. E tem massa.
O que ainda é mais estranho. Ou seja... Exatamente. E existe toda, ou pelo menos... Não, posso dizer que existe. Existe toda uma discussão precisamente... Então, mas quer dizer, se nós estamos a falar de vácuo, se nós estamos a falar da ausência de matéria, então onde é que está encapsulada a massa? Onde é que isso está? Calma. Por isso é que não dava para ser com a teoria de Newton e tem de ser resolvida com a teoria da relatividade de Einstein, certo? É por causa disso. Muito provavelmente, porque a teoria... para já, a teoria de Newton... assumia que era um corpo com massa. O corpo que, por ter massa... Exatamente. Gerava um campo gravítico. Exatamente. E na de Einstein é diferente, certo? Sim. Para além de que as equações da dinâmica de Newton são lineares, enquanto que as de Einstein não são, e portanto podem dar origem a soluções mais exóticas, digamos assim. Ou seja, ausência de matéria, mas tem massa. Exato. E é por ter massa que causa a tal curvatura que faz o... De forma não completamente correta, mas sim, pode-se pensar dessa forma. Não, mas eu estou a ser sincero. Sim. Então, lá está, durante muitos anos houve uma... E o próprio Einstein, se não me engano, admitiu isso. Houve uma grande dificuldade em interpretar estes objetos astrofísicos, porque o que é que era aquilo, não é? Era estranho. Na própria União Soviética, eles chamavam a estas soluções de buracos negros como sendo estrelas mortas. Coisas assim, ou estrelas negras, uma coisa assim. Mas não são... E são? Era só um termo diferente. Se calhar a minha intuação foi para outro sítio, mas sim, era só um termo diferente. Posto isto, o termo buraco negro, se não me engano, foi conotado pela primeira vez por um jornalista, nem sequer foi por uma pessoa propriamente da comunidade científica, um cientista, um investigador, foi por um jornalista em 1967, e depois o John Wheeler, que é capaz de ser um dos maiores físicos do século passado, é que utilizou esse termo numa conferência no início dos anos 70, e então, basicamente, a partir daí as pessoas foram utilizando o termo buraco negro para se referir. E ficou, né? A estas realidade. Um buraco. Na verdade, mais ou menos, porque como os buracos negros teoricamente têm singularidades, ou seja, é como se rompesse aí o tecido espaço-tempo, olhando para a gravidade de Einstein. Pronto, muito resumidamente, a gravidade de Einstein diz-nos que a gravidade é consequência da curvatura do espaço-tempo. Portanto, se nós tivermos aqui um plano, esta mesa... Pronto, não acontece aqui gravidade porque a mesa não está deformada. Mas se nós tivéssemos um objeto massivo, nós íamos notar que a mesa, que é, neste caso, o tecido do espaço-tempo, ia para baixo, e então o facto dela ir para baixo gera um movimento dos outros corpos à sua volta, e é isso que se atribui como sendo a gravidade. Pronto, É um efeito emergente, digamos assim. É um efeito geométrico. É literalmente ou seja, a questão de ser ou não um buraco é que um buraco tem uma entrada, e a questão do buraco negro é que não tem uma entrada, é tipo, tudo é entrada. Mais ou menos. Ou seja, se tiver um buraco negro aqui, eu posso andar à volta dele como eu quiser, ele vai ser igual de todas as perspectivas que eu olhar para ele. Isso também é outra questão, o que é um buraco? Sim, eu estou a perceber a tua questão. Ou seja, se tu tiveres a rodar sobre o buraco negro, ou seja, se tu tiveres apenas a mudar o teu ângulo de visão, percebo qual é que é a tua pergunta. A questão aqui é que existe uma distância a partir do qual, que se chama o horizonte, exatamente, o Event Horizon, a partir do qual nada, nem mesmo a luz consegue escapar, ok? Essa é a primeira grande distância importante dos buracos negros, é a existência de um horizonte de eventos. É uma distância a partir do qual os objetos, nem mesmo a luz, que é massless, não tem massa, não conseguem sair. E depois, a outra grande distância, que na verdade não é uma distância, porque é R igual a 0, é distância nula, portanto é o centro do buraco negro. Nesse centro existe uma singularidade, ok? Uma singularidade é nada mais, nada menos do que uma região, e digo uma região porque tu podes ter R igual a 0, mas teres múltiplos ângulos, não é? Em que,
E temos já agora, porque temos a quarta coordenada, em que nada, quer dizer, aquilo rompe literalmente o tecido do espaço-tempo. Portanto, a singularidade é uma região do espaço-tempo onde as quantidades físicas vão todas para infinito. E, portanto, se vão todas para infinito, faz com que a teoria física deixe de ser preditiva. Se deixa de ser preditiva, deixa de ter o caráter científico que se lhe requer. Pronto. Pois, exato. Estás a perceber? Sim. Ou seja, os buracos negros, do ponto de vista puramente teórico, são super problemáticos. Temos a questão, lá está, dos horizontes de eventos, que, quer dizer, um observador externo, a questão do horizonte de eventos é relativamente engraçada, que é, isto é só um comentário, para quem está de fora, por exemplo, se tu estiveres a ir perto de um buraco negro, estás a perceber, e eu estiver de fora... É como se eu parasse? É como, literalmente, se o tempo congelasse. As equações dizem-nos isso. Não, para mim. Para mim. Ou seja, eu... Não. Tu vês-me congelado a mim, certo? É como se eu tivesse a ficar distante. Chega um momento em que parece que eu parei ali, mas eu estou a sentir-me a ser levado ainda. Exatamente. Porquê que eu estava a dizer que não? Porque eu estava a olhar da perspectiva do tempo. Ou seja, tu para entrares dentro e superares o horizonte de eventos, para mim, tu levas um tempo infinito. Ou seja, ficas congelado. Fico congelado, exato. Mas, no teu referencial, o tempo que tu levas a chegar lá é finito e consegues ir para o pé da singularidade e tudo mais. Portanto, existem dois tempos diferentes e é muito estranho porque no referencial do Eugénio, que está a entrar dentro do buraco negro todo espaguetificado, já nem sequer tens consciência. Sim, estou a entrar. Dá para entrar teoricamente, mas nada físico, o corpo humano ou nada conseguiria sustentar aquilo, né? Porque... nestas soluções das equações de Einstein não, porque nós éramos espaguetificados e nem sequer morríamos logo, quase instantaneamente, devido à atração gravitacional. Se fosse mais flexível... Vocês sabem o que é que significa espaguetificado? O nosso corpo iria esticar completamente. Exatamente. Porque bastava, eu acho que a lógica é, como aquilo, o campo gravitacional é tão grande, que basta tu teres uma parte do corpo que está ligeiramente mais próxima daquilo, que essa parte que está um bocado mais próxima vai tão mais rápido para aquilo do que a que está distante, que o teu corpo... Sim, é mais rápido. Pronto, como, por exemplo, se tu estiveres a cair de pés... Como os teus pés estão a uma distância suficientemente mais próxima do buraco negro do que a tua cabeça, então tipo aquilo vai logo sugado, enquanto que a tua cabeça ainda demora um bocadinho, então isso causa um alongamento natural do corpo. Bora experimentar. Supostamente. E isso, presume-se que isso seria doloroso? Eu por acaso acho que não. Eu acho que não, porque seria praticamente instantâneo. Eu nunca fiz as contas. Há pessoal que faz. E eu até pensei que nunca fiz a experiência. Não, nem sequer conseguiria. Eu acho que exato. O tempo de reação. Pois, ou seja, se o tempo que demorasse até nós morrermos fosse superior ao nosso tempo de reação, sim. Mas dificilmente é uma coisa tipo gravidade bariónica, não é tipo, percebes que não tens nada para baixo de ti e depois é que tens. Se a partir do momento em que a gravidade te puxa do pé, se a distância do pé ao joelho é o suficiente sim. a velocidade também vai ser... Nem sequer a aceleração é tão grande que tu nem tens tempo de... Mas sim, estavas a dizer que... Estavas a dizer... cenas interessantes sobre os buracos negros. Uma delas é a questão da diferença de perspectivas, né? Que tem a ver com precisamente o horizonte de eventos. Depois, outro problema teórico é o facto de haver singularidades. Portanto, faz com que a teoria de Einstein, naquela região específica, deixa de ser uma boa teoria. Nós não conseguimos saber nada do que é que está para ali, supostamente. E depois, outra questão problemática, e que para mim também é relativamente interessante, é que embora não apareça, se não me engano, nesta solução de Schwarzschild, porque a solução de Schwarzschild é o buraco negro mais simples, ou seja, simplesmente tem massa, não tem carga elétrica e nem sequer roda, é simplesmente um buraco negro estático, é uma entidade astrofísica estática, está ali paradinha, imutável, ok? Mais tarde surgiram outras soluções, em particular buracos negros que rodam, que têm carga, que rodam e têm carga, e todas as combinações possíveis, são 4. Isto tudo para dizer que, embora na de Schwarzschild não aconteça, portanto, no buraco negro estático isto não aconteça, no buraco negro de Kerr, que é um buraco negro que, embora não tenha carga elétrica, tem momento angular, portanto roda,
existe a possibilidade de haver, jargão técnico, curvas temporais fechadas, que, muito resumidamente, são viagens no tempo, para trás. Uma curva temporal fechada é como se nós partíssemos de um ponto específico no espaço-tempo, ok? Fizéssemos uma coisa assim e voltássemos lá. No espaço-tempo. Ou seja, pronto, vamos tanto no tempo como no espaço, mas depois regressamos ao mesmo ponto do espaço-tempo onde voltámos. Tens de ver o Interstellar. Portanto, pois, eu ainda não vi e o André, portanto, já viu pela segunda ou terceira vez ontem. Desculpa, eu disse isto porque o que estás a referir tipo, tem um bocado a ver... Envolve isso. Envolve tipo shenanigans assim. Pois, exato. E isso é problemático. E tu perguntas-me porquê. E eu digo-te que isso acaba por ir contra a noção de causalidade que nós temos. Porque nós sabemos que um determinado evento causa outro, que por sua vez vai causando outro e não sei o quê. Se tu tens certas geodésicas, certas trajetórias no espaço-tempo que são fechadas, então tu estás a quebrar a causalidade porque tu estás a voltar. Vamos voltar a esta conversa outra vez. Nós tivemos exatamente esta conversa quando tivemos o episódio com o Ricardo. Sim. E estávamos a falar do universo infinito. Certo. Tu não precisas... Se eu estou a perceber bem o que tu estás a dizer, isso não quebra causalidade nenhuma. Não, é diferente. Não, mas calma. Pegando no que tu disseste agora. Como é que se chama? Fechado? As curvas temporais fechadas. Curva temporal fechada. Yeah. Tu podes ter uma curva temporal fechada em que tudo o que está a acontecer tem uma causa. Só não consegues é dizer esta foi a causa primeira. Foi aqui que começou. No entanto, tudo não é pode ter. É numa curva dessas, tudo tem uma causa. Tu só não consegues é dizer ok, tipo, foi isto que causou aquilo em primeira instância. Eu não sei. Porque tu podes ter coisas que causam-se uma à outra reciprocamente. Eu não sei porque isso pode levar o paradoxo de, por exemplo, tu matas o teu próprio avô e coisas do género. Mas isso não é uma curva temporal fechada. Eu acho que é. Se tu elaborares isso como uma curva temporal fechada, então, tipo, eu acho que deixa um bocado de ser um paradoxo. Porque, tipo, tu imagina uma realidade em que, de facto, nós vivemos numa curva temporal fechada. O que é que isso implica? Implica que eu estou sempre a seguir em frente. Exato. No entanto, tipo, os acontecimentos vêm todos uns a seguir aos outros. O paradoxo do avô não se aplica neste caso. Porque tu não estás a fazer uma viagem no tempo. Tu estás simplesmente a seguir sempre em frente, no entanto chega um ponto que dá a volta. Não, a questão é essa, é que tu viajas no tempo. Tu viajas no tempo. Quando eu estava a fazer aquela trajetória, é do género. Nós temos um ponto num diagrama de espaço-tempo. Ou seja, tens aqui o tempo, tens aqui o espaço. Quando tu partes de um ponto no espaço-tempo e dás assim uma curva, ok, por exemplo assim, tu tanto viajas no espaço como no próprio tempo. Estás a perceber? Sim, ok. É por isso que se chama uma curva temporal fechada. É porque tu também andas no tempo e forma-se como se fosse um loop. Estás a perceber? Ou seja, para nós concebermos essa curva, nós temos que pensar literalmente num eixo que tens tipo o tempo e espaço. E um círculo. Exatamente. Nesse caso voltas atrás no tempo porque se estás a dizer que se consideras, por exemplo, o XT e fazes assim, então tu tens um círculo e tu estás a andar para trás. Ok, isso é diferente do que eu estava a conceber. Ok, desculpa. Eu estava a conceber um ciclo em que nós estamos sempre a seguir em frente, mas no entanto as coisas eventualmente começam a acontecer exatamente. Já percebi. Ou seja, tu estás sempre a andar para o futuro. Estás sempre a andar para o futuro, só que o futuro acontece é cíclico. Mas não é isso. Mas não é isso. Okay, não é já isso. percebi. Literalmente, nos buracos negros de Kerr, tu podes viajar no tempo dessa forma. De forma circular ou em loop. E por isso é que é problemático para a causalidade. Pois, precisamente por causa desse fecho. Mas pronto, lá está, os buracos negros têm muito que se lhe diga. Não sei se vocês têm alguma questão ou... O que é que há para lá do buraco negro? Essa é sempre a questão que as pessoas fazem. Essa eu vou só responder. Ias dizer alguma coisa? Parecia bem que estavas na aula. Professor! Sim. Há quem argumente que, por exemplo... Mas aí, na minha opinião científica, já não seria bem um buraco negro. Mas há quem argumente que, por exemplo, se o buraco negro fosse traversable, portanto, se tu pudesse atravessá-lo de forma consciente e chegasses inteiro ao outro lado,
há quem argumente que, por exemplo, o contrário do buraco negro é o buraco branco, em que tudo o que sai é luz, ou melhor, portanto, se o buraco negro suga tudo, o buraco branco é a outra parte da garganta que expele tudo. No lado oposto. Exatamente. Seria tipo a outra parte, portanto, teriam ligadas assim, não é? Tens aqui um buraco negro, tens aqui o buraco branco, e então isto suga tudo, a matéria vai para aqui e vai para lá, basicamente. Mas esse para lá tem de ser... Lá está, se eu estiver a observar um buraco negro... Lá está, quando eu estou a observar um buraco negro de qualquer perspectiva, vamos imaginar que eu estou longe do horizonte de Tu não consegues olhar para lá, não consegues ver o interior do buraco negro. Não, exato, eu sei, mas tu... Ou seja, o que eu estou a dizer é... esse outro lado é interessante porque esse outro lado que estás a dizer que vai expelir, entre aspas, está tipo do outro lado do buraco negro. Sim. Que outro lado é esse, sendo que de todos os lados que eu olho para o buraco negro, ele é sempre o buraco negro, estás a ver? Sim, e lá está, esse outro lado é que é interessante pensar o que é. Esse, é o universo paralelo? Esse outro universo pode ser, por exemplo, outro universo. Pode ser o próprio universo noutro espaço e tempo. Do avesso. Mas a questão aqui, e por isso é que eu estava a dizer que para mim é complicado chamar isso a um buraco branco, mas se calhar sou eu próprio que não tenho o conhecimento suficiente para tal, mas tipo, isso para mim é um wormhole. Um wormhole é que tu tens. Exatamente. Sei lá, tens uma parte onde tu entras, tens uma parte onde sais, e que estão ligadas por uma ponte que se chama ponte de Einstein-Rosen. Mas tu não assim, em todo o caso, não, deixa-me só terminar o raciocínio. Em todo o caso, se calhar, neste caso chama-se buraco negro e buraco branco devido às características que eles têm. A questão, por exemplo, do horizonte de eventos. Se bem que eu acho que os wormholes também têm horizontes de eventos, mas eu não tenho certeza. Ou seja, isto tudo para dizer que realmente estas coisas são um bocado complexas e não sei. e lá está, chega a um ponto em que é só conjectura, não é? Sim, e aliás... O que sabemos era o que estavas a descrever no início, que são entidades matemáticas e físicas que nós conseguimos descrever mais ou menos de certa forma. Que a luz não escapa, nada escapa. É de forma exata. Matematicamente é de forma exata. Sim. Essa é a beleza da matemática, né? Que é sempre boa exata. Mas, agora, o que é que está para lá? O que é efetivamente? Ou será que são soluções físicas sequer, não é? Pois, exato. Isso depois entramos noutra questão. Isso depois tu entras noutra discussão. Exatamente. Imagina, se é uma solução matemática, então como não ser uma solução física também? Como? Imagina, se é uma solução matemática, tem de ter algum counterpart físico, certo? Porque é a mesma questão toda tipo, dos números. Por exemplo, o número 2. Ok que o número 2 não existe na realidade, mas tipo, manifesta-se... Tipo, em duas... Mas lá está, aí o grande problema é que na física todos os observáveis, todas as quantidades físicas que nós observamos com os nossos aparelhos são finitas. E os buracos negros é precisamente o oposto. É um caso em que tu tens ali uma região onde aquilo vai tudo para infinito. Vai tudo para infinito, ou seja, tipo... A gravidade vai tudo para infinito. Lá está, eu não quero estar a entrar em detalhes, mas... Para quem nos estiver a ouvir e é de física, mais concretamente, todas as componentes do tensor de Riemann, que é aquele que nos molda a curvatura do espaço-tempo, vão todas para infinito. Divergem, tecnicamente falando. Divergem. Vai tudo para infinito. Lá está. E isso é problemático porque ao divergirem deixa de haver preditibilidade. Exatamente. Tu não consegues fazer nada com aquilo. Não consegues mesmo. Não consegues trabalhar as equações, não consegues prever precisamente o que é que está... eventualmente do outro lado do buraco negro. É essa a chatice. Estás a ver? E achas porque, por exemplo, nas soluções ditas de wormholes, isso não acontece. Elas não têm a singularidade. Se não me engano, acho que até podem ter um horizonte de eventos. Mas não têm a singularidade. E é por não terem a singularidade que tu tens a outra parte. Tens uma parte... Portanto, tens aqui uma abertura, tens aqui outra, que se ligam através de uma garganta. Agora, a solução do buraco negro diz-nos que precisamente, tu tens simplesmente ali uma singularidade, aquilo rompe o tecido espaço-tempo, e é indefinido. Até pode existir outra coisa do outro lado, mas tu não sabes. Só sabes que aquilo rompe.
Enquanto que o wormhole tu tens uma garganta bem definida. Tens aqui uma parte e tens aqui outra que estão ligadas. Vá. Então, mas... No buraco negro é especulativo tu dizeres se existe ou não. A falta a nossa falta de capacidade de saber o que é que está do outro lado, tu acreditas que é algo insuperável? Por causa da natureza do que é, porque há coisas que nós podemos dizer, nós neste momento na ciência não sabemos tipo a resposta para isto, mas conseguimos dizer que, se fizermos XPTO, ou pelo menos conseguimos dizer, não está fora da nossa capacidade de um dia saber. Por exemplo, os alienígenas, ou se existe vida fora da Terra. Sim, nós não sabemos se existe ou não, mas teoricamente... é possível, não é? É só ir à procura, porque eventualmente pode ser que nos chegue alguma coisa. E há quem argumente que é relativamente provável devido à própria extensão do universo. Pronto, exato. Pronto, mas no caso disto, acreditas que vai ser sempre especulativo? Porque parece-me que, dada a natureza do que é, em nenhuma circunstância o ser humano vai conseguir chegar a uma conclusão acerca disso. Eu durante muito tempo, lá está por falta de conhecimento, eu sempre achei que os buracos negros eram meramente um objeto matemático que podia eventualmente ser uma primeira ordem de aproximação a um objeto real, mas que não traduzisse realmente aquilo que se estava a passar. Precisamente pelos problemas que enunciei há bocadinho. Só que, entretanto, eu acho que mudei um bocadinho de postura. Ou seja, eu acho, a minha opinião científica diz-me que os buracos negros existem, eu já passo a explicar o porquê de eu dizer que sim. Existem fisicamente. Os buracos negros, ou pelo menos objetos compactos que têm o mesmo aspecto de buracos negros existem mesmo, porque já foram observados. Até existe aquelas fotografias muito famosas do Event Horizon Telescope, que é uma colaboração internacional, em que tiraram fotografia, entre aspas, ao buraco negro. Digo fotografia porque aquilo na verdade não é uma imagem única, é uma aglomeração de várias imagens com processamento de sinal e não sei o quê. Desculpem pessoal, porque este termo não é totalmente correto. Sim. Mas pronto, vale o que vale. Portanto, do ponto de vista experimental e da evidência, existe ali objetos compactos massivos nos centros das galáxias, inclusive na nossa, que quando nós olhamos para eles, nós comparamos com as equações de Einstein e ficamos do tipo, o aspecto é o mesmo. Tanto quanto nós podemos observar, porque lá está, nós não conseguimos observar para lá do horizonte de eventos, mas o aspecto exterior, que é aquilo que fisicamente conseguimos atestar, é igual. Estás a perceber? E lá está. A primeira imagem surgiu em 2019, pela mão do EHT. Em 2022 surgiu outra. E mesmo antes, já se tinha mais ou menos uma ideia de que os buracos negros poderiam existir, não por terem fotografado imagens em si, mas por terem acompanhado trajetórias de estrelas, por exemplo, que estavam a ter um movimento tal que só com a presença de um objeto extremamente massivo é que poderiam ter. Porque quando nós olhamos para o buraco negro em si, como aquilo nos diz, é um buraco negro. Portanto, nós não conseguimos ver nada. Nós conseguimos ver quais é que são as consequências da sua existência. Exatamente daquilo que está à volta. Agora, de qualquer forma, portanto, para além da evidência, há uma área da física que tenta de forma super elegante resolver estas problemáticas dos buracos negros, portanto, as singularidades, blá blá blá, que é uma teoria da gravidade quântica consistente. Ou seja, segundo esta perspectiva, as equações de Einstein são clássicas, portanto, são deterministas, digamos assim, e envolvem apenas objetos macroscópicos, portanto, coisas muito grandes. Portanto, não são quânticas. Não se referem às propriedades muito pequenas do espaço, do tempo e das suas propriedades. Acho que fui circular, mas pronto. Desculpem. Ora, uma teoria quântica da gravidade, aquilo que pretende fazer é, e se na realidade não existe uma singularidade física,
existe ali algum tipo de matéria que gera de facto esta geometria a nível macroscópico, a nível clássico, mas que nós não conseguimos ter acesso direto. Estás a perceber? Ok. Então, desse ponto de vista, a mim parece-me que pode até nem ser o melhor caminho, mas é um caminho legítimo. Ou seja, é tu dizeres que existem buracos negros, as soluções das equações de Einstein dizem que eles têm uma singularidade, mas admitires para ti mesmo que as equações de Einstein não são a teoria final. E como não são a teoria final, tem que haver uma teoria ainda mais fundamental que a relatividade que te explique o que é que se está ali a passar. Ok, certo. Mas a questão é, se os objetos físicos que são observados, que são comparáveis com os objetos matemáticos que chamamos de buracos negros, têm também uma singularidade no centro, certo? Não consegues dizer não nas observações. Exatamente. Porque tu não consegues ver para lá do... Mas isso é ou seja, pronto, as entidades físicas têm um horizonte de eventos à mesma. O buraco... Sim. O buraco negro físico tem um horizonte de eventos e, portanto... Ou aquele objeto compacto que provavelmente até pode ser um buraco negro tem um horizonte de eventos. Tem um horizonte de eventos que, se qualquer coisa passar para lá desse horizonte de eventos, seja matéria, seja luz, seja o que for, não volta para trás. Não volta para trás. Portanto, a minha questão é se, então, o que está efetivamente lá, por natureza, é inobservável. É inobservável por natureza, exato. E lá está, por exemplo, estavas a dar o exemplo dos buracos negros há bocado, que é nós não conseguimos olhar especificamente para eles, mas conseguimos ter as consequências deles nos objetos à volta. Exatamente. Então, tecnicamente, conseguimos observar de forma indireta um buraco negro. Conseguimos de forma indireta. É considerado uma observação de um buraco negro. Na verdade, em bom rigor, é tudo indireto. Pois, exato. Exato, porque não estamos a observar. Exato. Sim, mas sim. A questão é que com o que está dentro do buraco negro, nem isso consegues fazer. Nem isso consegues fazer, exato. Porque as consequências do... Lá está, tu não vês sequer o corpo espaguetificado. Estás a ver? Pois, só quem está nessa perspectiva é que se calhar nem sequer sente, não é? Vai. Portanto, a minha questão é... Teoricamente falando. Porque essa é a parte de gira, porque tipo, do ponto de vista, estamos a falar do ponto de vista científico, mas eu, do ponto de vista filosófico, eu não consigo garantir a 100% que aquilo acontece, que é um bocado aquilo que vocês estavam a dizer há bocadinho. Sim. Eu não consigo ser dogmático ao ponto de dizer que, ok, é isto que vai acontecer. Eu posso é dizer que, muito provavelmente, com toda a evidência científica que nós temos das teorias, aquilo... É razoável. É razoável dizer que vai acontecer, mas tu não podes ser dogmático e dizer aquilo vai acontecer. Porque se calhar, isso já é outro assunto. até para os que estão a desenvolver a teoria nova ou a teoria mais fundamental, não é? Não é que seja melhor, mas o que eles estão a tentar fazer é desenvolver uma teoria que seja mais fundamental. Que explique de forma mais fundamental a natureza do nosso universo. E que resolva aquelas questões das singularidades. Se eles levarem como dogmática dessas coisas, então eles podem dificultar a sua própria tarefa. Porque se eles chegarem a conclusões diferentes, então o que é que vão fazer, não é? Pois. Sim. Portanto... E até, por exemplo, acho que é uma visão pouco popular e nem sequer é a minha, mas poderão haver pessoas na comunidade científica que rejeitam a existência de horizontes de eventos, dizem que aquilo é uma chachada e simplesmente nós não conseguimos observar por falta de tecnologia boa. Estás a perceber? Há quem possa argumentar dessa forma, ou seja, não é que exista na realidade horizontes de eventos, a resolução dos nossos telescópios é que não é ainda boa o suficiente para vermos o interior. Mas essa não é de toda a minha opinião. Pois. Eu só estou a dizer que admito que existam pessoas que possam pensar dessa forma, estás a perceber? Só para trazer um ponto de vista diferente à discussão. Percebes? Ok. Porque há quem possa argumentar dessa forma, portanto, só para terminar aqui esta explicação toda, no fundo, a parte gira dos buracos negros é que eles acabam, no fundo, por ser uma espécie de partícula fundamental megalómana, supermacroscópica. Porquê? Porque um buraco negro só tem, essencialmente, 3 características físicas. Momento angular, portanto, rotação, massa e carga elétrica.
Mas o meu cunho pessoal diz-me que provavelmente eles não vão ter carga elétrica porque no vácuo as cargas tendem a... Ou seja, o próprio vácuo faz com que o vácuo em si não seja carregado eletricamente positivo ou negativo, percebes? Sim, então sim. parece ser estranho um buraco negro, que é uma coisa que está no vácuo, ter carga elétrica positiva ou negativa, por exemplo. Ou seja, muito provavelmente não tem carga elétrica. Mas pronto, daí eu estar a dizer 2 ou 3. Tem massa e gira. Sim. Tem momento angular. O buraco negro mais próximo que temos está no centro da nossa galáxia. Tanto quanto sabemos, sim. Okay. E teoricamente existe um buraco negro no centro de todas as galáxias. Isso já tem mais a ver com a astrofísica do que propriamente a relatividade geral em si. Porquê? Porque a teoria da relatividade geral em si é uma teoria da gravidade, da natureza da gravidade. Portanto, ela prevê, neste caso, e nós interpretamos como buracos negros, ela prevê buracos negros. Ok? Mas ela não te prevê exatamente que... nesta galáxia tu tens de ter um buraco negro, na outra também, na outra também. Tipo, não é uma condição... Sim, mas... A única coisa que há... Pode ser uma observação. Sim. De observação podemos estar a ver... ok, por acaso todas as galáxias parecem ter... O que é uma coisa de observação, ou seja, aquilo que a astrofísica... tanto a astrofísica teórica como a observacional, que estão relacionadas uma com a outra, não é? Nos dizem é que, tendo em conta o movimento típico das estrelas, dos planetas nas galáxias e da poeira, tem que haver, pode não ser um buraco negro, mas tem que haver um objeto supermassivo de tal forma que aquela porcaria gira toda à volta do centro. Tem que haver ali qualquer coisa que atrai, porque senão era disperso, era tudo difuso. Sim. Percebes? Ok. Uma coisa que eu também... Mas isso não é uma previsão específica da relatividade geral. Sim. Porque a relatividade geral é uma cena toda matemática que... Não, ela é uma teoria física, mas é importante distinguir. Porque a teoria da relatividade concerne à gravidade em si. E tu depois podes assumir a relatividade geral como teoria que descreve a gravidade para concluires outras coisas. A única coisa que eu estou a dizer é que ela por si só não te prevê um buraco negro no meio de todas as galáxias. Uma questão que eu estou agora a pensar. A relatividade geral assume alguma condição inicial? Ou, por exemplo, é possível nós termos um universo completamente diferente em que a relatividade geral funciona exatamente como Einstein a formulou. Exato. No entanto, devido a condições iniciais diferentes, ele manifesta-se de uma forma completamente diferente? É possível. É possível, por exemplo, no quadro cosmológico, nós temos o modelo standard da cosmologia, que é o chamado modelo Lambda-CDM. Lambda, constante cosmológica, CDM, Cold Dark Matter. Mas existem outros tipos de universos. Isso parece os universos do Rick and Morty. Estamos no C-137 e depois existem os outros com... Sim, mas, ou seja, teoricamente, matematicamente, a relatividade geral dá-te outro tipo de evoluções cosmológicas. Podes ter um universo estático e mortal. Um que não evolua, simplesmente um que sempre existiu desta forma e que há de sempre existir. Por exemplo. Podes ter um universo em que se está a expandir de forma completamente indefinida para sempre, de forma exponencial. Podes ter um universo que, lá está, começa com umas certas condições iniciais, não vamos entrar em detalhes outra vez, mas que depois se fecha, o Big Crunch, o chamado Big Crunch. Portanto, a relatividade geral aplicada ao contexto cosmológico, da evolução do universo como um todo, reproduz matematicamente diferentes evoluções do universo. Pode reproduzir. Agora, qual delas é que é, ou que vai ao encontro das nossas observações? É aquela do modelo Lambda-CDM. É aquele que reproduz aquilo que nós observamos com os nossos instrumentos. Que são falíveis, sim, mas que, do ponto de vista científico, é o melhor que nós conseguimos dizer e fazer. E uma pergunta que eu tinha há bocado também que não fiz é... de onde é que vêm os buracos negros? De onde é que vêm os buracos negros? Do colapso gravitacional das estrelas. Okay. Então são isso. Estrelas mortas também. Sim, daí eu me ter rido há bocadinho, porque pronto, isso era um termo que era muito conotado na antiga União Soviética. Mas é verdadeiro, ou seja, a estrela... Sim, ou seja,
Eu acho a palavra verdadeira é difícil, tipo, de utilizar. Sim, porque o que acontece é, a estrela consome-se, deixa de... Porque o que faz a estrela manter-se equilibrada... É o balanço entre o pulo gravitacional e a pressão que exerce para fora. Essa pressão deixa de existir, então ela colapsa. Porque já não tens fuel, já não tens reações nucleares a acontecerem, então... A estrela é matéria. No fundo, o buraco negro, apesar de não ser matéria, é por matéria. Isso é uma boa cena para se considerar também. Sim, não, mas é isso que se considera. Ou seja, quando o buraco negro é estima-se, não é? Que é o último estágio do colapso gravitacional. Uma interpretação possível para a massa do buraco negro é simplesmente... a massa da estrela está toda contida no espaço-tempo. E se nós considerarmos como... É difícil Não, mas calma. E se nós considerarmos como tendência? Porque, ou seja, tu quando tens uma estrela que está a colapsar sobre si própria, se nós pensarmos tipo, nos primeiros instantes, tem massa, é matéria, mas o que acontece ali naquele momento é que a matéria que ali existe, como está a ser comprimida, começa a tender para zero. Sim, para uma região. E o gravitational pull começa a tender para infinito. E por isso é que rompe o tecido do espaço-tempo. Isso considerando assim é mais fácil. Reasonable. É mais fácil de aceitar. Tipo, ok, não tem matéria, no entanto, ainda assim tem um gravitational pull. Porque sim. Não tem matéria não é porque foi para fora, mas sim porque foi para dentro. Não, mas ainda bem que vocês me alertaram. Assim, ou seja, os buracos negros... eles não surgem assim de forma espontânea, do tipo, claro, sim. Pop, está aqui um buraco negro. Não, tipo, pronto, os buracos negros que nós estamos aqui a falar são buracos negros que surgem devido ao colapso gravitacional das estrelas. Sim. E aliás, o Roger Penrose, que foi o Prémio Nobel de 2020, se não me engano, recebeu precisamente por causa disso, porque foi ele que estudou formalmente e desenvolveu os chamados Singularity Theorems, e não sei o quê, que tem a ver com a questão toda das singularidades. E recebeu o Prémio Nobel por causa disso. Mas um dado bastante interessante, e para quem viu o Oppenheimer há de se lembrar, o próprio Oppenheimer também considerou os estágios do colapso gravitacional criar uma espécie de buraco negro. Eu acho que isso chega a aparecer no filme. Quando ele está a estudar o colapso gravitacional, ele... também parece chegar a uma espécie de soluções de buracos negros, mas eu acho que ele chega a rejeitar. Ele publica, mas acho que não fica muito convincente da cena. Sim. Pronto. Aí já... Deve estar a ser grande seca para vocês. Não. Eu curti, buracos negros são interessantes. São um tipo de cena assim da física que para mim é... A maior parte das coisas da física são assim. Chega um momento em que é tipo... nós sabemos isto e aquilo, e depois chega sempre um momento em que é especulação. Sim. E quando entra no... Eu acho que a nossa dinâmica é fixe porque tu falas do que sabe e depois começamos a entrar em especulação. E a especulação é fixe também. Sim. Eu acho que sim. E já agora, só para também fazer um bocadinho de publicidade... Não é bem fazer publicidade, é só para também relacionar com aquilo que eu tenho estado a fazer. Eu tenho estado a estudar uma classe de objetos que se chamam os buracos negros regulares. Porquê é que se chamam regulares? Porque não têm a singularidade no meio. Ou seja, não rompem o tecido do espaço-tempo. Mas têm horizonte de eventos. Mas podem... Eu acho que por acaso até têm que ter pelo menos um horizonte de eventos, mas não tenho a certeza. Eu acho que há certas soluções que não, mas não querem entrar. Não querem entrar. Exato. Mas isto tudo para dizer que os buracos negros regulares são interessantes porque, do ponto de vista fenomenológico, é isso que nós esperamos que uma teoria quântica da gravidade consistente nos dê. É um buraco negro, tudo bem, mas que não tenha aqueles problemas que os buracos negros ditos clássicos apresentam. E já agora, só mesmo para terminar, para além destes buracos negros regulares, que no fundo é como se fossem os buracos negros que nós conhecemos hoje, mas com mais conhecimento teórico por detrás, há pessoal que argumenta e coloca na literatura objetos que competem diretamente, mesmo com as observações, com os buracos negros. Ou seja, existe pessoal que, por exemplo, propõe estrelas... Na verdade, as observações não nos dizem que aquilo são buracos negros, são, por exemplo, estrelas exóticas.
estrelas de matéria exótica que reproduzem aquele aspecto. Estás a perceber? Há pessoal que diz que aquilo é, por exemplo, uma Gravastar, uma Gravitational Vacuum Star. Portanto, é uma estrela que tem um interior com uma constante cosmológica e, portanto, aquilo expande e não sei o quê. Tem uma matéria exótica. Quer dizer, sim, pode-se dizer que é matéria exótica. Portanto, isto tudo para dizer que há pessoal que, de certa forma, nem que seja momentaneamente, coloca de parte os buracos negros e diz: não, nós agora vamos estudar candidatos alternativos aos buracos negros. Okay. Mas lá está, e do pouco que sei, e vocês sabem que eu não sou da parte observacional, experimental, do pouco que sei, há muitos desses modelos já foram excluídos, precisamente por causa das observações. Porque esses objetos alternativos reproduzem não, ou iriam produzir um aspecto que é muito diferente daquele que é observado. E então acabam por ser excluídos pelas observações. O que tu mas há muitos que sobrevivem. Há outros objetos que, pronto, com a resolução dos telescópios que nós temos, ainda sobrevivem. Mas, ou seja, o que tu estudas, porque há pouco estavam, já não sei qual deles é que perguntou se o que tu fazias no doutoramento era astrofísica, e tu disseste que de certa forma é, mas não é bem, certo? Acaba por ser astrofísica, mas tu estás a estudar no âmbito de outras coisas, certo? Ou seja, eu não digo que faço apenas astrofísica porque, pronto, claro que os buracos negros incluem-se no ramo da astrofísica, porque são objetos astrofísicos à escala galáctica, enfim. Eu é que acho que, como não faço simplesmente isso, okay, eu não posso dizer que estudo apenas astrofísica, porque eu também estudo cosmologia, que é o estudo da evolução do universo. Também quero estudar coisas, pronto, assim, mais fundamentais, tipo teorias de gravidade quântica. Mas neste caso o que estás a dizer que estás a estudar tem a ver especificamente com a astrofísica, porque tem a ver com os buracos negros. Exato. E a teoria quântica... Eu, por acaso, é engraçado tu ter chegado lá. Eu não falei sobre isso, mas por acaso até pode ter a ver com isso. Ou seja, eu estou a estudar esses buracos negros regulares não no contexto da relatividade geral. Portanto, eu não estou a dizer que a relatividade geral é a teoria que me descreve a gravidade. Eu estou a assumir que é outra teoria alternativa e vou ver quais é que são as implicações que isso tem. E o engraçado é que essa teoria alternativa na qual eu estou a pegar pode ser vista, ou há quem argumente, que é uma primeira ordem de aproximação a uma teoria quântica da gravidade. Por isso é interessante. Ou seja, teoria da gravidade pode ser vista como uma primeira ordem de aproximação a uma teoria quântica da gravidade, mais buracos negros regulares, que é aquilo que uma teoria quântica da gravidade nós esperamos que nos dê, não é? E é fixe. Eu estou com dificuldades para falar, meu. Não estás nada, falaste bem, tipo, não estás nada. Estou um bocado preso. Ele depois de falar durante 1h30, tipo, estou a ter dificuldade em falar. Foi 1h30? Não, foi menos. Okay. Foi menos. Vá lá. Mas estou a sentir que estou a ter alguma dificuldade para articular uma digam lá em casa se ele não foi articulado ou não. É que isso acharam eu acho que Mas faz buracos negros, acho que é um bocadinho. É um tema difícil, por acaso eu acho que é um tema complicado. Bem, tu é que quizeste. Sim, é verdade. Deixa-me dizer, se quiseres ganhar uma maior compreensão sobre os buracos negros, vê o Interstellar. Nós temos de fazer esse episódio. É porque temos que gravar a reação, não é? Temos de ver gravar a reação, fazer um react. Mas temos de ver os dois e tu tens de levar lá o teu coisinho para tirar os apontamentos e depois fazermos um episódio sobre isso. Porque aquilo tem tantas coisas de física e tipo... Eu aconselho a ver 2 vezes, pelo menos. Pelo menos. Sim. Ou então ver aqueles vídeos de explicações e artigos e não sei o quê, porque isso na internet também não falta, né? Mas pronto, depois gostei da conversa. Eu tenho uma teoria, já uma pergunta que é, acho de uma forma em que... Uma teoria ou uma pergunta? Bem, uma teoria é uma pergunta. Pronto. De uma forma em que temos tipo caixotes de lixo parados por aí, será que não é os buracos negros não são tipo Deus que meteu um caixote de lixo em cada galáxia? Pode ser? Olha, por acaso há aquelas... Não, tipo... Esqueçam o que eu ia dizer. Não é relevante.
Mas pronto, eu gostei da conversa Obrigado. E espero que lá em casa e aqui também tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida já agora? Tenho, mas é melhor perguntar depois. Não, mas pode ser. Okay, então, Se for uma dúvida, pode ser conteúdo, né? Ok, então tu falaste um pouco daquele do buraco negro de um dito estudioso em que seria possível viajar no tempo. Mas isso é hipotético. Ou seja, nunca se observou isso a acontecer. E se se observou a acontecer, então o que é que acontece? Existem buracos negros diferentes? Existem buracos negros diferentes. Vou tentar explicar da melhor forma que consigo. Portanto, vamos ignorar a teoria de Newton, ok? E vamos partir da relatividade geral. Dentro da relatividade geral, existem 4 classes de buracos negros diferentes. Existe o de Schwarzschild, que é um buraco negro estático, sem carga, não roda. Depois tu tens um buraco negro de Kerr, que roda, tem massa, mas não tem carga elétrica, ok? Depois tu tens Kerr-Newman, que roda, tem massa e tem carga elétrica, ok? Ou não tem carga elétrica... Não, espera. Não, roda, exatamente. Roda e tem carga elétrica. E depois tu tens ainda outro... Eu tenho aqui o nome, dá-me um segundo. Mas tudo Reissner-Nordström. Não tem rotação, mas tem carga elétrica. Qual foi a pergunta? Desculpa. Tudo isso já foi observado? Ou seja, nós justificamos que existem diferentes tipos de buracos? Não é questão de ser observado, é matemático. Matematicamente, exato. Okay. Matematicamente, tu tens 4 soluções das equações de Einstein que são interpretadas como 4 tipos de buracos negros diferentes. Lá está, Schwarzschild estático, é o perfeitinho, não existe na prática, não existe nenhum... Pelo menos nós nunca observamos nenhum objeto astrofísico que se comporte dessa forma. Tens Kerr, que simplesmente tem massa e roda, ok? Tens Kerr-Newman, que roda e tem carga elétrica. E depois tens Reissner-Nordström, que não roda, é estático, mas que tem carga elétrica, ok? A parte engraçada é que o objeto astrofísico, ou melhor, daquelas imagens que eu vos falei há bocadinho, nós depois até podemos meter no episódio, que foram tiradas pelo Event Horizon Telescope, essas imagens correspondem com uma precisão muito grande, tendo em conta a resolução dos nossos equipamentos, a um buraco negro de Kerr. Portanto, a um buraco negro que roda, tem momento angular, mas que não tem carga elétrica. E esses permitem as viagens no tempo. Permitem, exato. Mas nós nunca observamos, estás a perceber? É só do género. A evidência científica leva-nos a crer que os buracos negros de Kerr existem. Por consequência, tecnicamente é possível que, se tu fores para lá, podes experienciar essa curva temporal fechada. Porque matematicamente Exatamente. A solução matemática abre essa possibilidade. Abre esse precedente. Okay. Exatamente. O teu corpo não está preparado. Exatamente. O teu corpo não está preparado. Mas, foi uma excelente explicação. Faz sentido. Ou seja, tu observas aquilo... Uau, ok, amazing. Mas qual é que seria seria tu aproximares-te e voltares ao mesmo ponto de retorno como se nunca tivesses te aproximado do buraco? Isso seria a viagem no tempo? Não. Posso tentar explicar? Podes. Porque eu há pouco eu também não tinha percebido muito bem quando ele introduziu isto, mas... Até bom que tu sejas que é para ser uma perspectiva diferente. E a forma mais... Quando ele me explicou que para entender como é possível fazer a viagem no tempo, nós temos de considerar um referencial... Como se estivesse na aula de matemática mesmo, em que tens tipo o tempo e o espaço, estás a ver? Aqui, assim, desenhado. E a solução dá um círculo, né? Tu obtens um círculo nessa solução onde tens tipo espaço e tempo. O tempo normalmente está no X. Sim. E se aquilo é um círculo, significa que tu podes andar para trás consoante este referencial tempo. Certo? Abre-se a possibilidade, eu deduzo que como e que de que maneira ou whatever, não se saiba, né? Mas como é uma solução matemática, no fundo, cospe-te aquilo, estás a ver? Tu olhas para aquilo, a razão tem a ver com a própria geometria. Tem mesmo só mas pronto, é matemática. Exato. Tu olhas para aquilo e vês tipo, ok, eu tenho aqui um referencial que tem aqui neste eixo o tempo, mas está aqui um círculo e eu posso andar sobre este círculo. Portanto, imagina, se o tempo avança para ali, eu estou a andar sobre o círculo, mas às tantas estou a dar a volta para aqui outra vez. Portanto, estou a voltar atrás no tempo, estás a ver? Exato.
É desta maneira. Não é um círculo de tipo, eu estou sempre a seguir em frente e às tantas estou outra vez no ponto. Isso era o que eu estava a pensar, que é bué fixe, que faz-me lembrar o Dark. Mas não é isso que ele está a descrever. O que ele está a descrever não é exatamente isso que tu disseste, claro. Eu, por acaso, como nunca estudei buracos negros de Kerr, não sei até que ponto, e isto é só para me salvaguardar, não sei até que ponto é que as geodésicas são literalmente círculos perfeitos, mas é um ótimo exemplo, é um exemplo perfeito para demonstrar. É circular, exato. Desde que tu voltes ao mesmo ponto, pronto, tudo bem. Mas é isso, é mesmo estranho. Porque quando tu falas em curva temporal fechada, tu, para além de estares a andar no espaço, também andas no tempo. E o que é andar no tempo? Porque nós estamos sempre a andar para frente no tempo. Nós não estamos habituados a voltar para trás. E até mesmo, isto é só uma parte, mesmo no quadro da relatividade restrita, por exemplo, nós para andarmos para a frente no tempo é relativamente fácil. É simplesmente metermos a viajar a uma velocidade suficientemente próxima da luz. Ou uma ordem de grandeza da luz, por exemplo. Por causa do fenómeno da dilatação do tempo. Viagem no tempo é fácil. Para a frente é fácil. Para trás é que é... Para trás é estranho. Mas olha, isto fez-me lembrar o Tenet, meu. Se calhar é mais comparável com isso também. Eu nunca vi, mas eu acho que sim. Porque no Tenet, tipo, básico, aquilo é só mesmo Nolan at his most, acho que foi o que tu disseste. It's not Nolan at his best. Uma quote de alguém, né? It's not Nolan at his best, but it's Nolan at his most. Ok. Então é tipo, tens pessoas que estão a andar para a frente no tempo. É como se tu estivesse a andar para a frente no tempo e eu estou a andar para trás no tempo ao mesmo tempo, estás a ver? Então tens pessoas que parece que estão tipo a andar para trás, mas ao mesmo tempo pessoas que estão a andar para a frente e aquilo é grande, tipo... Porque no fundo eu estava a dizer que não é como se nós estivéssemos assim a andar no espaço-tempo e do nada estamos no mesmo ponto em que estávamos no passado, mas de certa forma até é, porque tu vais dar literalmente ao mesmo ponto espaço-tempo às tantas. Sim. Porque aumenta o referencial. Considera, por exemplo, que nós estamos a andar num referencial plano e que a terceira dimensão é o tempo, né? Tu consegues fazer essa extrapolação, em vez de teres um círculo, se calhar agora tens tipo uma esfera. Estás a ver? Sim. Mas tu estás a andar sobre essa esfera de forma livre. Portanto, tu podes, em qualquer instância, dar outra vez no mesmo ponto do espaço-tempo em que estavas há não sei quanto tempo atrás. Ou seja, de certa forma é um bocado também aquilo que eu estava a dizer, que é tipo, tu estás sempre a andar para a frente, no espaço-tempo, ou na tua perspectiva parece que estás sempre a andar para a frente, só que na realidade estás a voltar atrás no tempo e estás tipo... Às tantas vais dar outra vez ao ponto... Estou a perceber. Porque imagina, estou a perceber. A cena, imagina que tu começas a andar no t igual a 0 e x igual a 1, estás a ver? O raio da circunferência é 1, pronto. Tu andas, quando tu andas à volta vais outra vez dar a t igual a 0, x igual a 1. Ou Exato. a t igual a 0... Sim, eu estou a perceber exatamente isso, sim. Portanto... lá está, a matemática diz-nos isto. Agora, de que forma é que nós interpretamos esse aspecto? Não é o que é andar para trás no tempo. Nós não sabemos o que é andar para trás no tempo. Nós nem sequer sabemos o que é o tempo. Nós não temos perspectiva para conceber... Eu acho que se nós andarmos... Porque nós nem sequer sabemos o que é o tempo. Os físicos, muitas vezes... Os físicos, nós mandamos a questão do tempo, o que é o tempo fundamentalmente falando. Há quem trate essa questão do ponto de vista físico, não apenas filosófico. Mas muitas vezes nós simplesmente utilizamos o tempo como simplesmente uma coordenada. Porque nós não vamos estar a levantar o que é fundamentalmente o tempo, porque nós não sabemos muito bem. Nós experienciamos de uma forma que experienciamos no espaço. Tens as dimensões, nós andamos no espaço, nós meio que andamos no tempo, mas nós nos experienciamos como movimento. Exatamente. Yeah. E por isso, e essa é uma das razões pela qual, quando nós estamos a formular as métricas, aquela generalização do teorema de Pitágoras, é precisamente por nós não experienciarmos o tempo como nós experienciamos o espaço, que, se vocês forem ver, o sinal da métrica associada à distância temporal é diferente da parte espacial. É negativo e positivo ou vice-versa. Eles têm é que ter sinais diferentes, porque se tivessem sinais iguais, a interpretação física seria... Então, nós tanto podemos andar no espaço como no tempo da mesma forma, mas isso não é real. Então tens que meter ali o sinalinho para fazer diferença. Eu acho que os seres humanos, mesmo que andassem atrás no tempo, tipo, a nossa experiência vai ser sempre como a experiência de quem está a andar à frente no tempo. Porque
Não sei, possível. Porque lá está mesmo no... A tua experiência, pelo menos sensorial, Eu acho que mesmo no... Já não me lembro, mas mesmo no Tenet, tipo... Tu vês as pessoas tipo, tecnicamente a andarem para trás, elas nesse caso estão a experienciar o tempo a andar para trás. Estás a ver? Porque elas tipo, estão literalmente... É como se... É como se eu estou a fazer isto... rebobinar o filme. E agora estou a rebobinar. Estás a ver? Depois. Em vez de estar aqui. É um bocado estranho. Sim. Mas ou seja, tu podes ter... Desculpa, só para terminar. Tu podes ter aquela perspectiva de que eu estou sempre a andar, a minha experiência sensorial diz-me que eu estou a avançar no tempo independentemente de tudo, mas depois por algum motivo que nos cognitivamente é alheio, ou nem sequer conseguimos interpretar, voltamos atrás no tempo e damos por nós ou mesmo mesmos. quando tu consideras... Ou então tu tens aquela perspectiva de que eu estou literalmente a experienciar uma ida atrás porque estou a rebobinar tudo aquilo que se está a passar, mas isso é bué estranho. Pois é, mas por exemplo, mesmo nos filmes, por exemplo, Back to the Future ou assim, eles, tecnicamente, a experiência própria deles é sempre a experienciar o tempo que está sempre a andar para a frente. Eles experienciam o tempo como uma dimensão física, como um espaço. Eles andam no espaço, mas o que eles estão a andar é no tempo. Eles têm um carro. Não, é porque é um bocado... funciona mais ou menos como uma ponte de Einstein-Rosen, ou seja, tu estás num determinado instante de tempo, ok? Ou seja, eles estão sempre a andar no tempo. A partir do momento em que eles utilizam o carro, esse carro é o mecanismo físico que lhes permite voltar atrás no tempo e que depois a seta vai sempre em frente. Ou seja... Mas a questão é que para eles a seta teve sempre a ir para a frente. Sempre a ir para a frente, exatamente. Ou seja, pronto, a seta do tempo está para ali, não é? A seta do tempo está para ali, blá blá blá, constrói o carro, voltam aqui para trás e depois vai sempre assim em frente outra vez. Ou seja, a questão da direção da Arrow of Time está sempre no mesmo sentido, sentido. Mesmo durante a viagem deles. Durante a viagem... Porque essa é que é a cena. Lá está, tu podes dizer que não. Imagina, tens uma linha do tempo e depois ao fazeres isto, tecnicamente isto que está aqui a fazer, está a voltar atrás no tempo e a Arrow of Time é diferente. Mas para eles... Não. É o que eu estou a dizer. A Arrow of Time é sempre igual. Porque é o referencial. Eles é que voltam daqui para aqui e na sua cabeça, estás a ver? Eles estão a experienciar uma coisa que está... O que é o futuro? Back to the Future. Não sei, é bué trippy, mas Não, porque acho que da perspectiva deles, eu estou em 2024, vamos supor que eu andava agora para trás do tempo para o tipo 2000 e eu estou no ano 2000, há 5 minutos atrás estava no ano 2024. Exato. Exatamente. Mas o sentido da reta temporal está sempre o carro da Warrior não anda de marcha atrás. Pois é, não anda. Mas o pessoal do Tenet anda de marcha atrás, Nunca percebi muito aquele filme. Mas pronto. Ficamos assim, já estás comprometido a ver, ele comprometeu-se em câmara a ver um Interstellar comigo. Para depois fazermos um episódio sobre isso. Eu já me tinha comprometido em casa isso foi tipo, nós antes de começarmos eu acho que antes de começarmos a fazer o podcast, tipo, há mais em casa do Malik, há para aí 2 ou 3 anos. Nós já tínhamos falado de... Sou ganda falso. Mas pronto, olha, gostei da conversa, espero que tenham gostado lá em casa também, mais uma vez. E até à próxima. Fiquem bem, pessoal. Tchau. Tchau.